Hoje você vai relembrar e vai saber que fim levaram todos os atores que deram vida ao James Bond. Foram 25 filmes oficiais lançados desde 1962 e 6 grandes atores deram vida ao agente secreto britânico mais famoso do mundo. Cada ator que deu vida ao Bond trouxe uma visão única e uma interpretação incrivelmente distinta, tornando cada filme uma experiência única e emocionante, a começar pelo Sean Connery. Bond. James Bond. A primeira vez em que o James Bond saiu das obras literárias de Ian Fleming para as telonas foi em 1962, com o lançamento do filme 007 contra o satânico Dr. No. Uma curiosidade é que foi uma cena de luta em A Lenda dos Anões Mágicos de 59 que o Connery teria impressionado o produtor Albert Broccoli e garantido o convite para viver o primeiro James Bond em 62. Ao todo, o ator interpretou o agente em 6 filmes. Além do primeiro de 62, ele atuou em Moscou contra 007 em 63, 007 contra Goldfinger em 64, no ano seguinte em 007 contra a chantagem atômica, em 67 com 007 Só se vive duas vezes e 4 anos depois ele acabou retornando em 007 Os Diamantes São Eternos, em 71. O papel de Connery como agente secreto lhe rendeu fama e alavancou sua carreira e transformou ele em um profissional mundialmente conhecido. O personagem James Bond chegou a ser colocado em 5º lugar na lista dos 100 maiores personagens de todos os tempos, mas em contrapartida o Sean Connery foi tão associado a este personagem que acabou sofrendo com isso, sendo muitas vezes limitado em outros trabalhos. Na estreia do seu primeiro filme como James Bond, ele tinha apenas 32 anos. Infelizmente, o ator faleceu em 2020 aos 90 anos de idade. Ele foi o segundo intérprete de Bond a falecer. George Lazenby. Bond. James Bond. O australiano George Lazenby interpretou James Bond em apenas um filme, 007, A Serviço Secreto de Sua Majestade, de 69, quando Sean Connery afirmou que não trabalharia mais no papel. Curiosamente, o Lazenby conseguiu o papel depois de mentir para os produtores, dizendo que já tinha experiência como ator e artista marcial, o que lhe rendeu o apelido de O Bond Mentiroso. Não é à toa que durante as filmagens o australiano enfrentou dificuldades tanto na execução de suas demandas, quanto na relação com os colegas de elenco e da equipe, principalmente com os produtores. Antes de concluir as gravações, ele decidiu que não iria mais interpretar o Bond, por isso ele fez só um filme. Desde então, o ator George Lazenby trabalhou em uma variedade de projetos de filmes e televisão, mas nunca alcançou o mesmo nível de sucesso que obteve com o Bond em 1969. Nesta época ele tinha apenas 29, atualmente ele tem 83 anos de idade. Roger Moore. My name is Bond. James Bond. Por 12 anos e em 7 filmes diferentes, Roger Moore foi o ator que mais atuou como James Bond e, para muitos fãs, a melhor versão do agente britânico. O inglês assumiu o papel do personagem em 1973 com 007 Viva e Deixe Morrer. Esse filme saiu logo após o retorno do Sean Connery. Lembra que ele falou que nunca mais faria o James Bond? Pois é, ele fez um filme depois do George Lazenby. O segundo filme do Roger estreou em 1974, 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro. Após isso, ele ficou 4 anos sem gravar e voltou com 007, O Espião que Me Amava, de 1977, foi um grande sucesso. Em 1979, ele estreou seu 4º filme, 007 contra o Foguete da Morte. 2 anos depois, ele volta com 007 Somente para Seus Olhos, em 83 com 007 contra Octopus, e o seu último filme foi em 1985, 007 Na Mira dos Assassinos. O Roger Moore trouxe um senso de humor e estilo mais suave ao personagem, o que tornou um favorito entre os fãs, e os seus filmes foram alguns dos mais populares da série de Bond desde 1962. Quando ele estreou seu primeiro filme como o agente 007, ele tinha 46 anos. O Roger Moore foi o primeiro ator que deu vida ao James Bond a falecer em 2017 aos 89 anos de idade. O seu último trabalho como ator havia sido em O Príncipe e Eu, de 2011. Timothy Dalton. Bond, James Bond. O Timothy teve uma recepção mista por parte de vários fãs de 007, pois apresentou um James Bond mais sério, rancoroso, vingativo e violento, diferente da abordagem do Roger Moore e do Sean Connery. Mas em contrapartida, os fãs dos livros da franquia curtiram muito os novos filmes. Só aqueles mesmos que iam ao cinema que foram impactados pelas diferenças. O Dalton só conseguiu ser o agente secreto em 2 filmes, em 1987 com 007 Marcado para a Morte e 007 Permissão para Matar em 1989. Uma curiosidade é que no início da década de 1990, uma questão judicial que impediu a produção de um 3º filme para o Timothy. Com isso, ele acabou decidindo não continuar a interpretar o Bond. Ele até chegou a ser convidado novamente para o papel no filme em 1995, mas acabou ficando com o Pierce Brosnan, que nós vamos ver daqui a pouco. Na estreia do seu primeiro filme como James Bond, ele tinha 40 anos. Atualmente, o ator britânico tem 76 anos e o seu trabalho mais recente foi para a série 1923, derivado de Yellowstone, estrelado pelo lendário Harrison Ford, o eterno Indiana Jones, que estreou no Brasil no início deste ano. Pierce Brosnan. Bond.
James Bond. Após os problemas judiciais serem resolvidos com o Timothy, o Pierce Brosnan foi escolhido para dar continuidade aos filmes. O ator estreou no seu papel em 007 contra GoldenEye em 1995, 6 anos depois do último que tinha lançado, e teve uma recepção incrível entre a crítica e os fãs. O Pierce é muito conhecido por ter trazido um senso de humor mais leve e um charme sofisticado ao personagem de Bond, mas além disso ele foi o mais letal de todos os agentes 007, porque só no primeiro filme o seu personagem acabou com 47 vidas. Depois de GoldenEye, ele volta em 1997 com 007 O Amanhã Nunca Morre, 2 anos depois com 007 O Mundo Não É o Bastante, e o seu último filme estreou em 2002 com 007 Um Novo Dia para Morrer. Brosnan fez tanto sucesso com esse papel que se tornou mundialmente conhecido por isso, e anos mais tarde ainda foi condecorado pela falecida Rainha Elizabeth II com a Ordem do Império Britânico honorária pela sua contribuição à indústria do cinema da Grã-Bretanha. Na estreia do seu primeiro filme como agente 007, ele tinha 41 anos. Atualmente, o ator e produtor, que não é inglês e sim irlandês, tem 69 anos de idade, e o seu trabalho mais recente foi para o filme A Filha do Rei, de 2022. Daniel Craig. The name's Bond. James Bond. Inicialmente, o Daniel não estava muito convencido em ser o próximo James Bond nos cinemas, mas logo ele aceitou a ideia e foi confirmado em 2005. O seu filme estreou no ano seguinte, em 2006, com Cassino Royale. O Craig era relativamente desconhecido na época, quando foi escalado para interpretar o Bond, e muitos fãs da franquia questionaram a escolha do ator, e uma pequena parte do público fez algumas críticas, pois foi apresentado um Bond loiro e de olhos azuis. Muitos críticos ainda dizem que o Bond do Craig é o mais humano e real de todos, e essa vulnerabilidade é o grande trunfo do ator no papel. No total, ele interpretou James Bond em 5 filmes. Em 2006, com o primeiro filme 007 Cassino Royale, para muitos fãs aí é o melhor capítulo da franquia 007, inclusive no lançamento até falava-se em indicações ao Oscar. No ano seguinte, ele estreou 007 Quantum of Solace, e somente 4 anos depois ele estreou 007 Operação Skyfall, 3 anos depois com 007 Contra Spectre em 2015 e 007 Sem Tempo para Morrer de 2021, que marcou aí a última vez que Craig interpretou o Bond. E uma curiosidade é que este filme tem a duração de 2 horas e 43 minutos, ou seja, aí o mais longo da franquia. Um outro fato curioso é que o Craig é muito conhecido também por ter realizado a maioria das cenas de ação em seus filmes, sem a ajuda de dublês. Na estreia do seu primeiro filme como James Bond, ele tinha 37 anos. Atualmente, o ator britânico tem 54 anos de idade, e o seu trabalho mais recente foi para o filme Glass Onion, de 2022. Até a gravação desse vídeo, galera, ainda não se tem um nome definido de quem vai assumir o papel do novo agente 007 depois da era Craig. Mas os principais nomes cotados são Callum Turner, que foi bastante citado aí no final do ano de 2022, ao lado de grandes nomes da indústria do cinema como Henry Cavill, que inclusive já foi cotado em 2005, e o famoso Duque de Hastings, da série Bridgerton. Mas o nome que talvez seja o mais forte aí para assumir o papel tão cobiçado do agente 007 é o Aaron Taylor Johnson, até porque os produtores querem um ator na casa dos 30 anos, e o Aaron tem 32. E na sua opinião, quem você acha que vai ser o novo agente 007? Coloca aqui nos comentários também quem foi o melhor James Bond de todos. Agora clique no vídeo e veja o antes e depois de 50 lendas do cinema. Obrigado pela audiência, até mais, até!